Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Então, pra mim, não senti nem um pouco. Acho que foi a melhor escolha a ser feita, não estava mais fazendo com que o grupo jogasse. Do pai a barreira vai virar baile. Sobre isso, eu acho que não tem nem o que falar. No momento que a gente era criança, a gente tinha muita dificuldade, né? Era muito. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste, desse Brasilzão imenso. Sejam todos muito bem-vindos. Você tá ligado, conectado aqui conosco no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos aqui para deixar vocês informados, para dar opinião, para esmiuçar muita coisa importante que pipocou aí no noticiário do nosso Vascão durante essa semana, durante inclusive essa quinta-feira / sexta-feira, né? Uma ótima noite para você que me assiste nesse finzinho de noite / madrugada. Um ótimo dia, bom dia para você que me assiste ainda pela manhã. Enfim, né? Tudo de bom para todos nós. Então, bora lá ao que nos interessa, que é falar do nosso Vasco. Antes de dar início ao que nos mais interessa, que é falar do Vascão, não se inscreveu? Dá essa força, se inscreve, deixa também aquele like ou seu dislike também, não tem problema, deixa aí, né? Se quiser interagir conosco, é sempre bem-vindo. Quiser deixar seu comentário no canal, fique à vontade para deixar seu comentário, enfim. Então, bora lá, valeu galera? Dito isso, então olha só, eu quero falar com vocês logo de cara, né? Já falei mais cedo, já tá até na capa do vídeo de mais cedo, o meu Expresso News entrou na parte da noite, atrasei um pouquinho por conta do Serginho, a culpa é do Serginho, hein? Só saiu a notícia ali, eu tive que recuar 2 passinhos para trás, anexar a notícia dele no vídeo, mas a informação tá lá. Você que não assistiu, corre ali, né? É o vídeo que tá o Serginho logo na capa lá com a camisa do Criciúma. Valeu, galera? Dito isso, então vamos começar falando então, né, do próprio Serginho. O Serginho, né, foi anunciado pelo Criciúma como novo reforço do Tigre, né? O Criciúma que enfrenta o nosso Vasco nesse próximo fim de semana, diga-se de passagem, nesse domingo, né, pelo Campeonato Brasileiro, e o Serginho vai jogar com o Criciúma, no Criciúma, agora sim, né? Agora acertei. Vai jogar no Criciúma até dezembro, contrato de empréstimo no primeiro momento, sem obrigação, sem opção de compra. Porém, o presidente do Criciúma já falou, olha, ele pode ficar mais um pouco, viu? Pode ser que fique. Então, vamos aguardar no primeiro momento. O Pedrinho fazendo aquilo que já tinha dito para nós, torcedores e jornalistas. Ele falou que iria enxugar a folha salarial para o Vasco poder voltar a ter poder para ir ao mercado. O Vasco não tem poder de compra, mas tem poder de manter salários, né? Com isso, com essa enxugada que o Vasco está dando na folha salarial, o Vasco vai conseguir tentar, né, fazer alguma coisa aí nesses 15, 20 dias que ainda restam de janela, né, gente? Aí, dentro dessa situação envolvendo janela, Pablo Galdames está perto de acertar, tá, com a equipe do San Lorenzo, isso mesmo, do futebol argentino, tá? Agora quem tá falando isso é o jornalista César Luiz Merlo, tá, gente? César Luiz Merlo que tá falando essa situação de que Galdames está próximo de acertar aí com o San Lorenzo da Argentina. Então, tivemos Praxedes, que deixou o Vasco, foi jogar no Bragantino, não, ele pertence ao Bragantino. Praxedes foi jogar no... gente, fugiu o nome. No Coritiba foi o Zé Gabriel, né? O Praxedes foi jogar no Atlético Paranaense, tinha me fugido o nome, então vamos lá. Praxedes foi jogar no Furacão, no Atlético Paranaense. O Zé Gabriel saiu do Vasco por empréstimo, tá no Coritiba. O Serginho também saiu por empréstimo, tá lá no Criciúma. Cleiton Silva, mesma situação, tá lá no Rio Ave do futebol português, entre outros atletas de menor expressão que estavam aí no elenco, que estão também emprestados, aí, assim como o Orediano,
Enfim, o Vasco tem alguns jogadores emprestados, tem o próprio Manuel Capasso, que dá para fazer dinheiro com esses jogadores, dá para se, né, vender esses jogadores aí, dá para ganhar um dinheiro. Então vamos aguardar essa situação, e fato é que o Vasco está enxugando a folha salarial. A bola da vez pode ser que seja sim Pablito, né? Isso mesmo, Pablo Gardames pode estar deixando o Vasco. A gente sabe também, a gente trouxe para vocês aqui, de que o Ryan, né, cria da base do Vasco, pode estar deixando o clube. Clubes do leste europeu teriam interesse nele, clubes do futebol português, né? Enfim, vamos ficar de olho, acompanhar essa situação bem de perto, e é claro, eu vou estar sempre atualizando todos vocês em relação a esse assunto. Agora, quero falar com vocês aqui sobre Maurício Lemos. Isso mesmo, acompanhe uma manchete na tela aí. Essa manchete está afirmando, vocês estão vendo aí, que o Atlético Mineiro não deve nada ao atleta. De jornalista, né? Vocês estão vendo a manchete aí na tela. A informação vem do jornalista Lucas Tanaka, ele que acompanha o dia a dia lá dos clubes de Minas Gerais. Fato é que esse Lucas Tanaka, se continuar nessa fanfarronagem algumas vezes que a gente vê ele fazendo aí, vai ter gente que vai querer trocar o T pelo P, né? Se é que vocês me entendem aí. Mas enfim, vamos lá. Lucas Tanaka está afirmando, olha como é contraditório. Eu vou colocar outra manchete para vocês verem na sua tela. Olha como é contraditório, olha como isso é de você ficar com o queixo caído, torcedor e torcedora do nosso gigante da colina, hein? Olha como essa situação é estarrecedora, porque ele está afirmando, o próprio Lucas Tanaka está afirmando aí, que o Galo não deve nada para o jogador, mas o valor que o Galo deve para o jogador não deve atrapalhar a transação. Então, peraí. E eu fico prestando atenção, as pessoas não se ligam nisso. As pessoas não leem, as pessoas não prestam atenção em nada. A gente começa a falar alguma coisa, a pessoa só escuta o que quer escutar e para de ouvir. É por isso que a maior parte das pessoas é mal informado, é desinformado. Às vezes se passa por enganado, se leva enganado, e por muita gente por conta disso. Por não prestar atenção, é uma coisa tão simples, gente. Aí você clica na reportagem, você vai ler. Aí lá o Lucas Tanaka está falando, o Atlético Mineiro não deve nada para o jogador. Mas os valores que o jogador tem a receber não devem atrapalhar a transação com o Vasco. Então peraí, porra, deve ou não deve? Deve ou não deve? É brincadeira, né, gente? Outra coisa, o contrato do Maurício Lemos deve ir até dezembro. Tá? Ele receberia aí quase mais 7 milhões de reais se ele continuasse lá no Galo. A expectativa é de que a diretoria, representantes do Vasco com representantes do atleta, tenham uma próxima reunião ainda nesse fim de semana, sexta/sábado. Tá? Existe essa expectativa para, quem sabe, colocar os pingos nos is e o Maurício Lemos acertar com o Vasco. Agora eu vou falar aqui minha opinião. Tá? Isso aí, tudo que eu estou falando é notícia, é informação. Agora a minha opinião. Tá muita novelinha pro meu gosto para um jogador comum. Tá muito mimimi, muito gueri-gueri, muita palhaçada. O cara tá cheio de 9 horas, cheio de não me toque, sabe? Se aparecer alguém colocar 2 coxinhas, um Guaravita a mais na proposta, esse cara vai deixar o Vasco falando sozinho. Escutem o que eu tô falando. Álvaro, você tá gorando? Álvaro, você não quer que ele venha pro Vasco? Não, não é isso. Não tô gorando o cara. Também não é questão de querer ou não querer. É questão de não ser bobo. Questão de ter experiência no mundo do futebol e na vida. A gente observa que o cara tá cheio de não me toque. Tá inventando um montão de historinha. Só que ele tá putinho também. Porque ele é banco lá no Galo. Por que ele é banco? Porque ele sofreu algumas lesões. E aí o Galo teve que ir ao mercado. Porque o Galo não pode ficar botando lateral para jogar de zagueiro. Volante para jogar de zagueiro. O Galo foi ao mercado e trouxe Júnior Alonso e o Lianco. 2 caras que chegaram e tomaram conta da defesa atleticana. Com isso, o atleta ficou ali às margens. Não gostou muito. Claro, jogador de alto nível normalmente não gosta. Ele não é altíssimo nível não, mas jogador que joga em clube, né, de Série A, normalmente não gosta de ficar no banco. Normalmente, tem aqueles que são malandros, que preferem ficar no banco recebendo do mesmo jeito. Mas o Lemos não gostou. Ele quer continuar jogando. Surgiu a possibilidade do Vasco. O Vasco precisa de zagueiro, os moldes ali se encaixaram, aí o cara botou mimimi, a conversinha fiada da violência do Rio. Sabe? Aí daqui a pouco vai ser a qualidade da água, daqui a pouco vai ser o raio solar, aí daqui a pouco vai ser a rede de internet, sabe? É muito mimimi, é muito mimimi. Como diria a música lá do menino, quer vir, vem, e não quer também, vai jogar em outro lugar, mas não enche o saco. Esses caras aí, né, não comem, não roem, mas também não largam o osso.
sabe? Vamos torcer aí nas próximas horas para, quem sabe, a gente ter um desfecho positivo ou negativo, mas tem que ter um desfecho logo. Sabe por que tem que ter um desfecho logo? Já não quer vir, já fala logo que não vem. E se for vir, já vem logo também. Por quê? Porque senão o cara fica cozinhando essa situação, enrolando o Vasco. Aí quando faltar 3 dias para fechar a janela, 4 dias, ele fala que não vem, ou então acerta com outro clube. Aí o Vasco vai ter que fazer o quê? Jogar na loteria. Pegar 3, 4 dadinhos assim e jogar, torcer pros 3 dadinhos, dar o número 6, que é a maior cagada que tem. Pra conseguir trazer um cara no apagar das luzes, que foi a cagada que o Vasco deu no ano passado quando o Verratti chegou. O Vasco ia trazer outro jogador do Tadieres, o Andrés Fassi, presidente do Tadieres, fez e aconteceu, atrapalhou de tudo quanto foi jeito do jogador vir pro Vasco. Na hora H, ele falou que ia vir, na hora H não deixou o jogador vir, o jogador não veio. Aí o Verratti faltando 2 dias para fechar, o Vasco faltando 2 dias para fechar a janela, foi lá e trouxe o Verratti, deu super, hiper, mega certo. Agora, não dá para contar com o ovo no bumbum da galinha sempre. Então, se resolvam logo, pelo amor de Deus, diretoria do Vasco, diretoria do Galo e Maurício Lemos, que já tá me dando náusea essa situação. Para ser bem sincero para vocês, já tá virando uma bagunça esse negócio dentro do Vasco, já tá virando uma verdadeira patifaria. Porque aí fica jornalista tentando dizer que sabe, eu sei, a informação exclusiva, porque me contaram, porque assim é essa, não é nada. Tá? Não é nada, é tudo conversa fiada desses caras. Vamos aguardar agora aí o desfecho nas próximas horas. Inclusive eu posso até fazer um papel de pateta aqui. Eu posso até falando isso aqui agora, o Vasco já pode ter, inclusive, ter anunciado aí nessas primeiras horas da manhã de sexta-feira. Não sei, mas até o momento que eu estou gravando o vídeo, nada. Gente, então vamos lá. Agora eu quero falar com vocês aqui. Tá, já falamos aí de alguns jogadores, de algumas situações do nosso elenco. Quero falar com vocês agora sobre o Thales Magno. O Thales Magno não tem nada a ver mais com o Vasco. Pertence ao Corinthians, né? Ele que no Corinthians chegou, já meteu 2 gols e foi apresentado para a mídia nessa última quinta-feira. Durante a coletiva de imprensa, ele foi indagado, perguntado sobre a relação dele para com o nosso Vasco. Ele que foi revelado na base aqui do Vasco, chegou ainda garoto em São Januário. Então é o seguinte, o garoto se emocionou muito ao falar do Vasco e foi aplaudido após terminar ali o assunto. Então, para não ficar em nada que eu possa falar aqui, para não deturpar nada, para deixar vocês sentirem a de coé do que o Thales Magno falou em relação ao Vasco, acompanhe o vídeo do trecho dele falando que eu já volto. Sobre isso, eu acho que não tem nem o que falar. No momento que a gente era criança, a gente tinha muita dificuldade, né? Era muito. Obrigado. Bora, respira. Muito difícil a nossa vida. Então, aquele período que eu fui jogar com 6 anos no Vasco, realmente quando eu fui jogar no Vasco, eu acho que era mais para eu ter onde ficar, porque dentro da minha casa era muito difícil. Minha mãe trabalhava muito para nos dar o que é. A gente vai quebrar o protocolo rapidinho. A dona Nélia está subindo para dar um abraço em Thales, a mãe dele. Eu ter o que alimentar dia, de tarde, de noite, ter uma educação boa. O Vasco foi muito importante na minha vida. Esse período todo lá eu estudei, lá eu tive todas as refeições do dia. Então eu acho que foi muito importante. Não tem muito o que falar, só agradecer toda a minha família, meus irmãos, Caio, Cleito, minha mãe, meu pai. Só tenho que agradecer.
Show de bola, né? É isso aí, é bom aquilo que eu já falei, né? Boa sorte pro Thales, né? Porque a gente não sabe se ele vai receber salário lá, né? Mas esportivamente é isso aí, né? Então estamos tranquilos também, porque o Vasco não joga mais contra o Corinthians esse ano, já ganhamos, já demos aquela chineladinha para eles ficarem ligados, né? Mas brincadeiras à parte, né, gente? É isso aí. Agora, deixa eu falar com vocês aqui sobre uma contratação que o Vasco anunciou hoje. Calma, não é jogador, tá? O Vasco contratou, como você já acompanha na sua tela, o monitor, né? Vasco acerta com Daniel Brito para o cargo de Head Scout. O profissional estava há 7 anos no Urubu, no caso no Flamengo, né, gente? Nosso maior rival. Uma coisa, eu vou falar para vocês, eu acho isso estranho e ao mesmo tempo normal. Como assim, Alves? Tá ficando maluco? Que contradição é essa? Acabou de falar dos outros e tá sendo contraditório. Calma. E estranho é porque parece que só os caras que trabalham no Flamengo servem agora no futebol brasileiro inteiro. Tá? Estranho. E normal, porque é normal um profissional deixar um clube e trabalhar em outro. Só é estranho sair do maior rival para entrar no outro que está se reformulando. Tá? Agora, uma outra situação. Ele começou a trabalhar já trabalhou hoje, nessa última quinta-feira, inclusive no CT Moacir Barbosa. Eu fico um pouco reticente em relação a isso. Nunca vi o rapaz aí na minha vida, o Daniel Brito. Nunca vi na minha vida mais alto, mais baixo. Nunca vi. Não tem nada contra ele. Se ele torce por Flamengo, se ele torce por Vasco, se ele torce por Olaria, se ele não torce para ninguém, isso é problema dele. Fato é que tem fotos e mais fotos na internet que ele com a camisa do Flamengo. É claro, porque ele trabalhava no Flamengo. Isso é normal. Agora, eu fico com medo. Tem muita gente que não está se atentando a isso. Está falando assim, que beleza, um excelente profissional que estava aí no Urubu, que montou um grande time. Mas uma coisa é você ter dinheiro para montar um grande time. Já começa aí. Infelizmente o nosso rival pode ser o que for, mas eles estão com dinheiro. Pelo menos agora eles estão. Não sei como é que vai ser daqui 5, 10 anos. E o que é fato, gente. O que é fato é fato. Eu trabalho só com o que é fato, com a verdade. Então vamos lá. Sabe por que eu fico com medo? Faça um exercício comigo. Pelo amor de Deus, hein, gente. Não estou fazendo juízo de valor do cara, do profissional, melhor dizendo, da pessoa, do ser humano Daniel Brito. Daniel Brito, se você porventura, por um acidente da natureza, estiver me assistindo, seu Daniel Brito, o senhor não me leva a mal, viu? Não me leva a mal. Não é nada pessoal, mas galera, sabe o que me leva a pensar? Me dá medo de espionagem no Vasco. Sabe aquela coisa, olha, já trabalhou aqui, você tá lá agora. E aí, quem é o nome, quem é o bola da vez lá que vocês estão buscando? Pô, sei do seu potencial, fala comigo aí. Aí o cara vai, então não posso, então, mas peraí, pô, dá aquela moral, dá uma informaçãozinha marota aí, que depois nada que eu faça um cafezinho faz me rir, não resolve. O cara fala, estão de olho ali no seu Manel da padaria e no seu Joãozinho do açougue, hein? Aí o rival vai lá e atravessa só para atrapalhar. Meu medo é esse. Luiz Mulambo estava aqui no Vasco, era assim. Qualquer jogador que o Vasco ventilava, o Flamengo ia lá e entrava para atrapalhar. No final das contas, nem o Vasco contratava, nem o Flamengo. Então vamos ficar de olho. Nada contra o Maurício Brito. Maurício Brito não. Onde eu tirei Maurício? Não sei de onde eu tirei. Porque eu estava falando Maurício Lemos agora. Nada contra o Daniel Brito, mas eu sou um pouco reticente. Por outro lado, Daniel Brito, seja bem-vindo. Boa sorte ao nosso Vasco da Gama. Preste atenção no teu serviço, tá? E fé na caminhada. Galera, dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui sobre o zagueiro João Vitor, né? João Vitor que deu-lhe aí um tapa, deu um tapa na cara da sociedade, hein? Brincadeiras à parte. Sabe o que ele fez? A galera do Mário Coelho tiveram nessa quinta-feira no CT Moacir Barbosa para fazer a entrevista exclusiva com os jogadores. E a bola da vez aí, o entrevistado foi aí o João Vitor, o nosso zagueirão. O rapaz que trabalha ali junto com o Mário Coelho, amigo do Mário Coelho, que me fugiu o nome dele, peço perdão a vocês, perguntou sobre o Ramon Dias. Meu irmão, João Vitor deixou até o camarada sem graça. João Vitor falou, não tá fazendo falta, já deu a hora dele, piriri, parará. Então, para não ficar só no que eu tô falando, acompanhe o que o João Vitor falou do ex-treinador do Vasco, que eu já volto pra gente falar o que eu acho sobre isso. Vai lá. Então, pra mim, não senti nem um pouco. Acho que foi a melhor escolha a ser feita, não estava mais fazendo com que o grupo jogasse. Também, no meu modo de ver, fazia algumas escolhas erradas, mas não vou ficar entrando muito nesse mérito aí. Bom, acompanharam, vocês viram, né? Sabe o que eu acho disso? Personalidade.
João Vitor tá de parabéns, o cara tem personalidade. E olha que eu sempre fui um dos defensores de Ramon Dias aqui no Vasco, quando ele tava naquela boa fase que ajudou o Vasco não a barrar e coisa e tal. Né? Quando ele saiu eu fiquei muito triste, mas depois aconteceu toda aquela novela, e aí logo depois também a gente acabou meio que dando graças a Deus que ele saiu, aí chegou o Álvaro Pacheco, deu errado, e veio o Paiva e resolveu. Fato é que tem essa briga na justiça até hoje, já passou um turno do campeonato desde essa briga, porque a briga aconteceu entre Vasco e Criciúma, agora estamos de novo, domingo é Vasco e Criciúma, e o João Vitor falou, ó, perdeu o time não estava jogando, não tinha mais clima, estava mexendo errado. Então assim, o João Vitor deu aula de entrevista. Esses jogadores de hoje em dia tudo no telinha. Quer ver um exemplo? Olha os jogadores de hoje em dia falando. Ah, é uma pena, né? É um caso que acontece, né? O treinador, o profissional, né? Eu acho que chega um momento que tem que encerrar o ciclo, chega uma hora que chega uma hora de respirar novos ares, né? A gente sabe que teve uma situação entre a diretoria e o treinador. Eu particularmente não, eu tô aqui para ajudar o clube, onde se o treinador preferir que me colocar, ok, senão eu vou entender também, eu tô aqui para ajudar o clube. Esse é o discurso protocolar, o discurso paia, ridículo, que todo mundo tá cansado de ver que qualquer criança de 10 anos sabe replicar. Esse negócio de mídia, como é que é? Media training, né? Um negócio assim, né? Media training, negócio assim, alguma coisa assim. Que o cara vai lá e fica fazendo aulinha pra falar com a imprensa. Aí fala assim, como aquele monte de palhaçada que não fala nada. Então tá de parabéns, João Vitor. Deu o papo reto, foi sincero. 18 segundos foi o suficiente. Você não precisou nem dar a volta ao mundo para falar a sua opinião sobre o Ramon Dias. Eu gostei, porque eu particularmente sempre falo aqui no canal que aqui nós não temos muro. Eu achei bacana então que pro nosso zagueiro João Vitor, né, aparentemente também não existe muro. Ele fica de um lado, ele escolhe, ele chega, põe a cara e fala. Então, muito bacana, gostei da personalidade. Por quê? O cara é zagueiro. Então se o cara treme pra falar, imagina jogando bola. É claro que não tem muito a ver, né? Às vezes o cara é tímido pra falar, mas na profissão do cara ele é o melhor. Mas assim, isso já mostra um pouco da personalidade do nosso zagueirão. Agora, meus amigos, falamos aí de Red Scout, Thales Magno, João Vitor e coisa e tal. Eu quero falar um pouquinho com vocês aqui. É sobre o jogo do próximo domingo, tá? Tivemos treinamento no CT Moacir Barbosa nessa quinta-feira, com direito a Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Maicon e Piton treinando normalmente. O Maicon é dúvida para a partida porque ele tem um edema na coxa. Lucas Piton treinou normalmente e deve ser relacionado para a partida, tá? Só para vocês ficarem ligados aí. Coutinho é óbvio, tá fazendo transição ainda, não tem condições de jogo, né? Então vamos ficar de olho nessa situação. O nosso elenco viaja no fim da tarde para o início da noite de sábado, chega lá em Santa Catarina na noite desse próximo sábado para enfrentar o Criciúma no domingo. Informação que nós temos aí no primeiro momento. A arbitragem já foi escalada, viu? O árbitro é o Paulo César Zanovelli, da Federação de Minas Gerais, e os ingressos destinados à torcida do Vasco, foram 1.922 ingressos, foram esgotados, foi bom, eu ia falar totalmente errado, já falei, né? Foram esgotados em tempo recorde, muito rápido, então a torcida do Vasco vai estar presente, vai fazer a sua parte lá no Heriberto Rilse, a casa do Criciúma. Dito tudo isso, agora eu quero falar com vocês aqui sobre trabalhos designados. Tá falando do que, meu amigo? Então, acompanha a manchete na sua tela. Eu tô falando que o Pedrinho, ele criou tipo que uma... Vamos colocar aí uma... Ô, minha gente, agora fugiu a palavra. Eu tô me dando um branco hoje aí, vai. Mas vamos lá. Pedrinho criou 4 grupos no Vasco para descentralizar. Como assim, Álvaro? Para tirar o foco de uma pessoa ou um grupo seleto só para resolver tudo dentro do clube. Então ele está delegando tarefas dentro do Vasco. É claro, tudo supervisionado pelos vice-presidentes e pelo próprio Pedrinho, que é o presidente do clube. Fato é, como você já acompanha a reportagem no seu monitor, né, a notícia, melhor dizendo, foram 4 grupos aí. O grupo 1 são responsáveis pela construção do novo São Januário, tá? Encabeçado aí pelo Renato Brito, vice-presidente de futebol do Vasco da Gama, tá, gente? O grupo 2 são responsáveis pela venda do potencial construtivo, tá bom? É do nosso novo estádio, isso mesmo, do nosso novo estádio ali, dos terrenos do potencial construtivo a qual o Vasco já teria vendido um percentual para dar início às obras, tá? Vamos ficar de olho nisso aí. O terceiro grupo seriam responsáveis pela negociação para o novo material esportivo e negócios, ou seja, business, né? Dinheiro, gaita, grana, cash, money,
né? Então o terceiro grupo ali está encarregado de trazer dinheiro para o Vasco, de trazer patrocínio, né, de conseguir aí o novo material esportivo. Muito se fala da Nike, que está muito perto, né, não sei, vamos aguardar. Tomara que sim, acho bacana a marca, pagarem um valor legal, né, como se diz, pagando bem que mal tem. E aí, gente, tem o quarto grupo, né, que fica a cargo da responsabilidade pela venda da Vasco SAF. Só para reiterar, todos esses grupos sempre supervisionados e monitorados pelo presidente do Vasco, Pedrinho. Ele está delegando as tarefas aí, mas tudo organizado. Então, é uma atitude legal, uma atitude bacana. Porém, tem que ter muita vigilância, cautela e profissionalismo. Por quê? Porque se alguém começar a vacilar, a fazer parada errada aí, o Vasco pode ir de ralo de novo, que nem a gente tinha ido aí com a situação da 777. Entendeu? Se alguém caducar, se alguém der um mole aí, o Vasco pode acabar engolindo barriga e pode vender o Neymar Whites aí pela metade do preço. Se alguém ficar viajando na maionese, for muito amiguinho de algum empresário, de alguma suposta empresa, o novo fornecedor de material esportivo pode pagar um valor ridículo que nem a capa paga. Então vamos ficar de olho nessa situação, porque é bacana o Pedrinho delegar tarefas, é bacana ele organizar o clube para não ficar tudo a cargo de um grupo de meia dúzia de pessoas, é bacana. Agora, tem que ser feito com seriedade e muito profissionalismo. Tá, gente? Então fica aí o registro para vocês, torcedores do nosso Vasco. Agora eu quero falar com vocês sobre a venda da SAF. Isso mesmo, suposta, possível venda da SAF. Tá? Se o Jorge Nicola tá falando, agora quem tá falando é o Nicola, hein? Cada hora é um que fala. Agora quem tá falando essa é o Nicola, de que os árabes teriam interesse aí, isso mesmo, que os árabes teriam interesse, né, em comprar a SAF do nosso Vasco. Aí você pergunta assim, ô Álvaro Silva, mas e a 777, como é que ela fica nessa história? Gente, 777 não fica, tá rachando fora, porque é o seguinte, a equipe ou a ACAP tá tomando conta dos 31% da 777 e ela junto com o Vasco tá tentando vender esses 31%. Agora, por outro lado, existe uma dúvida muito grande lá nos Estados Unidos se a equipe tem condições de ficar à frente da rede de negócio da 777 para receber só aquilo que ela tem que receber ou não, porque outros credores estão alegando lá nos Estados Unidos, olha só, eles também ficaram devendo a gente. E por que a gente não tem direito de controlar a empresa ou de pegar uma farpela dessa venda aí? Porque esse dinheiro vai tudo para a equipe. E há quem diga, há quem fique desconfiado com dois pés atrás e um pulgueiro atrás da orelha de que a equipe possa ser a matriz, né? Ou uma laranja aí da 777, supostamente, não estou afirmando, mas existem pessoas que pensam dessa forma. Não sabemos, é um grande ponto de interrogação. Aí é o seguinte, uma coisa que eu quero comentar com vocês aqui é sobre valor, né? Porque o Vasco quer vender mais barato para o possível novo investidor, esses 31%. Qual será o valor investido e quem será a empresa? Aí falam de Crefisa, aí outros falam de Fundo Árabe, outros falam de BTG Pactual, outros falam do dono do Newcastle, outros falam da senhora lá na Inglaterra que intermediou a venda do Liverpool. Sabe, fica esse negócio. Então, para mim, eu acho que é muita cavadinha, sabe? E eu acho que o Vasco tem que se valorizar. Porque se o Vasco não se valorizar, quem mais vai valorizar? Aquela história, se a pessoa mesmo, ela se olha no espelho e fala que a pessoa, e começa a falar para si próprio, que é feio, que não tem inteligência, que não tem habilidade nenhuma, e começa só a se colocar para baixo, a tendência é essa pessoa só andar a ladeira abaixo. Se você está vendendo um exemplo, uma moto, um carro, uma bicicleta, qualquer coisa, qualquer objeto seu que você está vendendo, e você chega para a pessoa que você quer oferecer para vender, já desvalorizando o produto, olha, eu estou vendendo a moto aqui, mas ela é ruim, viu? Ela é ruim, bebe muito, vai ter que gastar muito dinheiro para arrumar, coisa e tal, mas eu quero o valor de tabela. Você não vai vender nunca. Não vai vender nunca. Você tem que falar, olha, ela tem um lado positivo, tem um lado negativo, eu quero o valor tal, coisa e tal, a motinha te ajuda nisso, te ajuda naquilo. Você vai ter que procurar coisas positivas para falar do seu produto. Você não vai chegar falando só coisa negativa, você tem que valorizar. Então eu acho que o Vasco tem que valorizar a SAF dele, a marca Vasco. Não pode sair vendendo por qualquer caminhão de laranja aí, entendeu? Qualquer 5 Guaravita aí, vender a SAF do Vasco, esses 31%. E tem que ver também qual vai ser o molde de contrato do próximo investidor. Porque eu escutei aí uma fofoquinha no dia de ontem,
de que o CEO da SAF do Vasco estaria falando que o Vasco estava esperando muito um aporte de setembro. Engraçado que o cara chegou no Vasco, tem nem 2 meses, já está metendo essa, sendo que o próprio Pedrinho falou desde o início que tinha zero possibilidade de entrar aporte em setembro. Que porra é essa? Que bagunça é essa? Quero saber. Ou o Pedrinho mentiu, ou o CEO da SAF do Vasco está falando mentira, o CFO ou o CEO. Tem alguém mentindo. Tem alguém mentindo. Ou o jornalista mentiu, que deu a notícia. Então vamos ficar de olho nessa situação. Fato é que está se arrastando. A bandeira branca é para 3 meses, para vender esse 31%, e vamos ficar de olho nessa situação. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho só sobre o basquetebol. Nosso R10 Skol Vasco da Gama anunciou a contratação do ala pivô, tá, gente? É Diego Conceição. Ele é o novo jogador do nosso R10 Skol Vasco da Gama, ele que estava na equipe do Caxias, tá, gente? Só para ficar para vocês o registro a título de informação. Agora, galera, eu quero falar com vocês aqui sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Você já acompanha na sua tela, no seu monitor, os jogos que teremos nesse próximo fim de semana, sabadão e domingão. É isso aí. Então bora lá. Próximo sábado teremos 2 jogos às 4 horas da tarde, abrindo a rodada Grêmio e Bahia, Atlético Mineiro e Cuiabá. Às 18h30 teremos Bragantino e Fortaleza. Às 21 horas de sábado à noite, nos embalos de sábado à noite, Fluminense e Corinthians, um clássico aí do futebol nacional. No domingo, teremos 3 jogos às 4 da tarde, outro clássico, mas esse é paulista, né? Palmeiras e São Paulo, isso mesmo. Teremos também Atlético Goianiense e Internacional, Criciúma e Vascão da Gama. Teremos às 18h30, ainda no domingo, Botafogo e Flamengo, outro clássico eletrizante do futebol carioca. E aí, fechando os jogos de domingo, né? Atlético Paranaense e Juventude. E fechando a rodada na segunda-feira, o último jogo da 23ª rodada, fica a cargo das equipes Vitória da Bahia e Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro jogou nessa noite de quinta-feira contra o Boca Juniors, né? Partida válida ali pela Sul-Americana, tá, gente? Então, esses são os próximos jogos da rodada. É sempre importante ganhar no campeonato de pontos corridos. Isso é óbvio, né, gente? Isso é óbvio. A não ser que o Vasco fosse líder com 15 pontos de diferença do segundo colocado. Mas como a gente não vive no mundo de Nárnia, nem em outra galáxia, vive na realidade. O Vasco hoje é 10º colocado com 27 pontos, com um jogo a menos ainda, né? Tá buscando se reforçar no mercado. Venceu as 2 últimas no Brasileiro. O Vasco fez 4 pontos, um empate com gosto amargo de derrota contra o Bragantino em casa e outra vitória, né, jogando com o mando de campo do Vasco aqui no Rio, no Engenhão, contra o Fluminense, onde o Vascão venceu o jogo por 2-0. Então, galera, o Vasco vencendo esse jogo contra o Criciúma vai a 30 pontos e é um confronto direto, que o Criciúma briga ali, está abaixo do Vasco na tabela, mas briga pela mesma situação. Se ganha 2, 3 jogos, sonha com competição internacional, perde 2, 3 jogos, começa a flertar com o perigo novamente, que é a zona do rebaixamento. Então é sempre importante vencer. Por que é sempre importante vencer? Para não ficar dependendo do resultado dos outros times. Para não ter que secar ninguém, não ter que torcer para ninguém tropeçar. Se a gente faz a nossa parte, né, aí a gente torce sim, para a gente se dar bem na rodada, para ganhar a posição, porque aqui quem está acima perder, empatar, para quem está abaixo perder, empatar, para a gente conseguir aí encurtar qualquer tipo de diferença e somando pontos, né? E também fazer aquela famosa gordurinha em relação aí ao Z4, né, gente? Então, é isso que nós tínhamos para trazer para vocês, meus amigos, de notícia, de informação do nosso Vasco. Falamos aí, né, de muitos assuntos importantes. Só antes de encerrar, né, o Euriquinho aí tá cravando, né, que a Nike deve acertar com o Vasco. Não sei, já falei sobre isso agora há pouco, pagando bem que mal tem, mas eu não vou cravar nada, porque esses caras que passam o dia inteiro, que conhecem uma pancada de gente dentro do Vasco, estão falando um montão de coisa que não tá batendo, né? Então, prefiro aguardar, prefiro esperar, né, para dar para vocês a informação e não desinformar, e sim informar. Tá bom, galera? Então, tamo junto, porque enquanto houver, eu vou ficar por aqui, eu tô ficando doido, vou ficar por aqui, um casaca no coração de cada um de vocês, e sextou, ótimo fim de semana, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!